Olá, professores e professoras da Escola Hans Grudzinski. Meu nome é Danilo, eu sou PEC de História e Sociologia aqui do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Mauá. Estarei com vocês hoje ao longo desta TPCA, onde iremos conversar um pouco a respeito sobre o currículo de História no segmento dos anos finais e também um pouquinho sobre o currículo de História no ensino médio. Bom, então para dar início aí à nossa PPCA de hoje, vou apresentar a equipe que está envolvida na elaboração e condução da PPCA de hoje. Então, vocês ficaram comigo, né? O Danilo Frata, PEC de Ciências Humanas, né, especificamente aí a disciplina de História e Sociologia. Silvia Neri, que é a PEC de Matemática, que faz acompanhamento mensal aí da escola junto com a CGPG. E a Fátima Regina, que é a nossa diretora do núcleo pedagógico aqui da diretoria de Mauá. A TPCA de hoje tem por objetivo problematizar o ensino de história com base no atual contexto da educação paulista, tomando por base as especificidades do currículo paulista em relação ao contexto social ao qual o mesmo se encontra inserido. Então, a nossa ideia aqui hoje, dentro dessa TPCA, é que a gente tenha um momento de reflexão mesmo a respeito de como nós enxergamos o currículo de história, como nós enxergamos a condução dessas aulas, né, do componente de história, repensar um pouquinho também a respeito das metodologias que nós utilizamos, pensar em novas abordagens, novas possibilidades metodológicas, para que a gente atinja aí o nosso objetivo final, que ele é sempre o mesmo para todo mundo, que é a aprendizagem dos nossos estudantes. Bom, e para a gente dar início aí à nossa conversa, eu sempre penso que, enquanto historiador, enquanto cientista social, a primeira questão que eu faço a mim mesmo quando eu entrava, né, que eu fazia a mim mesmo quando eu entrava em sala de aula, era questionar o porquê que eu estou ensinando história. Por que é importante ensinar história, né, enquanto professor, e por que é importante para o meu aluno aprender história, como que isso pode impactar diretamente na realidade deles, se é que isso tem realidade, relação com a realidade dele. Então, o primeiro questionamento que a gente precisa fazer é o porquê. Por que eu preciso ensinar história, né? E a gente cai, às vezes, naquela questão de que a história se debruça só sobre o passado, sobre o que já aconteceu. Quando, na verdade, nós sim nos debruçamos sobre o passado, né? O passado é o nosso objeto de estudo, um dos nossos objetos de estudo, mas só o passado não basta. O passado ele já aconteceu, o passado a gente não consegue alterar. E, então, eu sempre penso que essa questão, né, do porquê ensinar história, ela sempre precisa vir com a resposta de que a história se preocupa com o passado, mas ela se preocupa com o passado não como um fim, mas compreender o passado, na verdade, é um meio que nós temos para uma melhor compreensão do presente, entender o que de fato acontece agora com a nossa sociedade, como que nós chegamos até aqui. E aí é o movimento, né? Eu compreendo o que aconteceu para que eu possa entender o porquê que está acontecendo desta maneira, para que aí a partir daí nós possamos traçar estratégias coletivas para que erros do passado, por exemplo, não sejam repetidos no futuro. Não que a história vai mudar o futuro, mas conhecer o passado para se compreender o presente é o primeiro passo que nós damos para um futuro mais sustentável, uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde os direitos possam se expandir aí a todas as minorias que até hoje, infelizmente, ainda não têm direito, né? Então, acho que a primeira questão é essa, né? Por que a gente ensina história? Será que a história está só focada no passado? Então, vou lá falar com o meu aluno sobre Guerra do Peloponeso, por exemplo, né? Que é um assunto que a gente, né, acaba sempre falando aí quando a gente pensa na Grécia Antiga. E aí eu pensar, mas qual é a relação dessa Guerra do Peloponeso com 2023? O que tem a ver uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás para o que acontece agora, né? E a gente recai naquela questão do ressignificar os conteúdos, né? Que é tão importante quando a gente fala de educação integral, né? Integral não falando agora especificamente do tempo, mas integral quando a gente fala de formar um cidadão integral. E a gente está falando de desenvolver competências cognitivas, socioemocionais, enfim, uma série de fatores
e contextualizar esses objetos de conhecimento, fazer essa mediação desses objetos de conhecimento é uma etapa fundamental, né? A gente pode até recorrer aí ao Paulo Freire, né? E daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, mas a gente pode até já indicar aqui recorrer ao Paulo Freire quando ele fala que os homens não se educam sozinhos, né? É necessário esse processo de mediação. A gente pode pegar lá no Vygotsky também, que ele traz isso pra gente, né? Que o ser humano, enquanto indivíduo, sujeito ali, não tem acesso aos objetos de conhecimento de maneira autônoma. Sempre é preciso uma mediação. Então, se a gente pensa, por exemplo, num estudante de sexto ano, e eu parar para falar com ele sobre uma coisa do passado, pode ser que para ele não tenha tanto significado como tem para nós, né, historiadores, enfim, profissionais aí das ciências humanas. Então é necessário que eu pense que eu estou ensinando história, mas eu estou ensinando história pensando no presente, né? O passado ele é um meio para que a gente entenda aí um pouco melhor o que está acontecendo agora, né? E aí a gente vai trazendo aí uma série de questões. Né? A gente pode perguntar agora qual história que eu vou ensinar, né? E a gente pode até pegar esse trecho aqui que está no slide que está questionando para a gente. Qual o objetivo de se proporcionar ao ensino de história na educação básica? Este questionamento, apesar de propiciar diversas respostas possíveis, se faz com uma questão necessária tanto para nossos alunos, né, o porquê eu preciso aprender isso, quanto para nós professores. Por que eu estou ensinando isso? Se nós lutamos por um ensino que seja significativo e de qualidade para os nossos alunos, o questionamento do porquê também vem acompanhado de o que e como. E aqui estamos problematizando nossos processos de escolha que por muitas vezes podem ser naturalizados. Eu peguei esse trecho porque eu vivenciei muito isso, né, enquanto aluno e muitas vezes também enquanto professor, de recair em uma falha muito grande na aula de história de narrar fatos. A história com H maiúsculo, né, que é a ciência história, ela não narra fatos. A ciência história ela possui um conjunto de procedimentos metodológicos e científicos, possui um rigor metodológico próprio, que não se atém à narrativa de fatos, né? Por isso que aqui se questiona, né, o que eu vou ensinar, o porquê eu vou ensinar e o como eu vou ensinar. Então, o que eu vou ensinar é a pergunta mais simples, porque o que eu vou ensinar é o que está exposto para mim no currículo paulista. Então, eu já tenho ali uma série de habilidades, uma série de competências, objetos de conhecimento já estão pré-selecionados. Claro que a BNCC abre também espaço para que você tenha uma parte diversificada do currículo, mas ainda assim ela não abre espaço para que você saia do currículo. Né? Então, o que ensinar já está posto. O porquê ensinar, nós recaímos na primeira conversa que nós tivemos agora, né? É só olhar para o passado? Ou será que o presente também importa na história, né? E aí a gente cai numa terceira pergunta, que aí ela é de fundamental importância, que é o como ensinar. O como ensinar vai trabalhar com o estudante a maneira como ele vai enxergar a história. Ou ele vai ser aquele estudante que vai adorar a história, ou ele vai ser um estudante que vai odiar a história. Porque se você palestra, por exemplo, durante 1 hora e meia sobre um fato do passado, sobre, sei lá, o Egito Antigo, não vai fazer muito sentido. É que nem, acho que todo mundo já teve, né, um professor de ensino superior que chegava lá na frente da sala, pegava o livro e falava, olha, vocês vão ler aí Mark Bloch hoje, e aí ele abria o Mark Bloch lá na página 15, aí ele lia um parágrafo inteiro e olhava para nossa cara e falava, tá claro aqui o que o Mark Bloch quer dizer, né? E seguia para o próximo parágrafo, mas não estava nada claro o que o Mark Bloch queria dizer. Então acho que é importante a gente pensar também sempre nessa questão das metodologias. É claro que isso não exclui que a aula expositiva também é necessária, né? Mas aí também é necessário uma diversidade de instrumentos metodológicos. Eu me lembro muito bem que eu aprendi muito história com Hércules, né? O desenho do Hércules, e aí depois, consequentemente, aí em casa já, né?
eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, né, que fala sobre mitologia grega, né? Então, são opções que a gente pode pensar, trazer gamificações, propor, por exemplo, a elaboração de mapas mentais, né? Se a gente pensa agora, por exemplo, no uso do material digital, que ele é bem focado ali no conteúdo, o mapa mental pode ser uma boa também, para a gente diversificar um pouco as nossas metodologias, sempre pensando nesse estudante do século XXI, né? O estudante que está conectado, o estudante que está online. Claro que ele ainda tem muito a aprender, mas a gente também precisa acompanhar esse ritmo. Talvez não seja tão interessante para esse estudante que passa aí 7, 9 aulas dentro da escola, ter um dia inteiro de aula expositiva. E o conteúdo de história, não especificamente o conteúdo de história, na verdade, eu acho que eu posso falar em nome dos conteúdos de ciências humanas. São conteúdos maçantes. Eu até brinco às vezes, eu falo, olha, eu que sou historiador, às vezes tem coisa da história que eu acho chato. Você imagina para uma criança, para um adolescente que tem ali um mundo de possibilidades na palma da mão, ficar sentado só escutando. Ele precisa escutar, mas não só isso, né? Ele também precisa vivenciar. Nós estamos falando aí de um estudante protagonista, sobretudo quando nós falamos de uma escola PEI, né? Escola PEI que tem como aí um dos princípios, né? Uma das premissas é o protagonismo juvenil. E eu não consigo pensar em um estudante protagonista transformando ele em um estudante passivo durante as aulas. Ele é um estudante que precisa falar, questionar, ser sujeito do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, acho que são questões importantes, né? Por que, que eu ensino história? O que eu ensino na história? E o como que eu ensino a história? Acho que são movimentos bacanas para a gente pensar, né? E aí, dando continuidade, nos termos de Palermo, entre outros aspectos, são características das pedagogias decoloniais o reconhecimento dos sujeitos individuais ou coletivos silenciados para além dos discursos produzidos sobre eles, ou seja, a partir de suas próprias narrativas e culturas, bem como a afirmação do direito à diferença, de modo que seja ela a não homogeneização a matriz orientadora das práticas pedagógicas. Por que eu trouxe esse trecho aqui para a gente? Quando nós estamos falando de qual história, ou porquê, ou como, nós temos que entender também que nós estamos dentro de uma sala de aula com uma diversidade muito grande. Né? E é uma diversidade econômica, uma diversidade cultural, uma diversidade de gênero. Nós temos ali várias realidades dentro de um pequeno espaço que é uma sala de aula. Né? Eu sempre costumo dizer que a escola nada mais é do que um pequeno recorte ali da sociedade. E é muito interessante também nós pensarmos, já dando gancho aí para a gente conversar sobre o currículo paulista, sobre esse conceito da pedagogia decolonial. Porque por muito tempo se contou a nossa história a partir de um outro ponto de vista. Nós fomos colonizados política, econômica e socialmente falando, mas nós também precisamos pensar que essa colonização ela não parou aí, nós também passamos por um processo de colonização das nossas ideias, da nossa própria realidade. E quando eu falo de história, do currículo de história, isso está posto inclusive no currículo paulista, está se pedindo que o estudante se perceba como sujeito da sua própria história, que ele conte a sua própria narrativa, e para isso ele precisa conhecer o passado. É até bacana se a gente conseguir parar agora para fazer um exercício. Todo mundo parar e pensar até que ponto da nossa história que eu digo pessoa, até onde eu sei contar a minha história? Eu sei exatamente o porquê que eu estou aqui agora, da maneira como eu estou, as condições que me levaram socialmente falando, né, a chegar nesse momento aqui da minha vida. Então, por exemplo, posso pensar que hoje eu sou professor, eu sou morador de uma periferia, eu moro em Mauá, eu moro no Jardim Zaira, né, então eu sou residente de uma região periférica,
Isso já me eliminou centenas de possibilidades ao longo da vida, o que não significa que talvez eu não, se eu tivesse em outra situação socioeconômica eu não seria professor, mas são coisas que ficam nas entrelinhas, né? Mas pensar, qual é a minha história? Eu estou contando a minha história sabendo que eu nasci em um bairro periférico porque em algum dado momento da minha história, onde eu nem ainda era nascido, a família da minha mãe, que descende de uma família de indígenas escravizados, saiu lá de uma região do Nordeste, quando um dado presidente da nossa história incentivou uma produção industrial aqui no ABC Paulista, e nós tivemos um grande contingente de imigração de nordestinos vindo para o estado de São Paulo, e muito aqui para a região do ABC. Então, o que é interessante nesse movimento aí da história? Eu parti de um acontecimento histórico. Um presidente, ou vários presidentes, enfim, incentivaram ali a industrialização de uma região. Aqui o ABC foi um polo industrial, né? Ainda é, na verdade. E aí eu tenho um êxodo lá do Nordeste, famílias vindo para São Paulo, para essas regiões do ABC. Dentre essas famílias, a minha família, que se estabelece ali, cria ali vínculos, constrói uma família, tem um filho e tal. E eu cresço nessa região periférica, fui aluno de uma escola estadual, também ali no Jardim Zaire, uma escola também em uma região periférica, onde os conhecimentos que me foram passados me fizeram relacionar com a minha realidade. Então, quando eu falo de uma pedagogia decolonial, eu estou falando que a história ela pede para nós que nós, enquanto professores, nós, enquanto educadores, consigamos dar possibilidade ao nosso estudante de se enxergar enquanto sujeito da nossa própria história. Ele precisa entender, por exemplo, que a história do Brasil não começou em 1500. A história do Brasil começou a ser contada por outras pessoas em 1500, não pelos brasileiros que já aqui já estavam. Ele precisa entender que essas diferenças, que existem outras narrativas de vozes que foram silenciadas ao longo do tempo, né? Então, como que eu quero ali chegar no mês da consciência negra e falar sobre racismo, ou enfim, seja lá o que for, só naquele dia, só em novembro, só vou falar de consciência negra em novembro, como se o racismo, né, só existisse em novembro. E aí, para falar sobre isso, eu trago um monte de autor branco. Eu acho que é importante darmos voz a todos aqueles que foram silenciados, para que todas as narrativas tenham espaço dentro da construção histórica, né? As fontes históricas vão sempre sendo repensadas. E isso é muito, muito importante. E aí eu deixo como sugestão, caso alguém ainda não conheça, imagino que todos já devam conhecer, o discurso O Perigo de uma História Única, né, da Chimamanda, que ela versa muito bem sobre isso, né? Quando ela fala que ela escrevia um livro sobre uma realidade que nem ela nunca tinha vivido, mas eram os únicos livros que ela lia, então era uma história que ela, entre aspas, conhecia, mesmo sem nunca ter vivido. E é até curioso lembrar que muitas vezes quando eu estava no ensino médio, que, enfim, né, região de periferia e tal, eu via TV, eu via lá a novela, essas coisas, e eu via apartamento, essas coisas assim, e eu achava que aquilo ali não existia de verdade, eu achava que aquilo ali só existia em novela, que aquilo ali era coisa de novela. Porque era uma narrativa que não fazia parte da minha realidade, né? A minha realidade poucas vezes era contada, e quando contada, era contada de uma maneira muito deturpada, né? Digamos assim. Então também é importante nós pensarmos nesse como ensinar história e o que e porquê em vozes, né? Em quais vozes nós estamos dando para esse processo acontecer, quem são os sujeitos das suas próprias histórias dentro desse movimento aí da aula de história. E isso é muito bacana dentro do currículo paulista. O currículo paulista, ele pede que haja uma diversidade de vozes dentro aí da aula de história para que todos possamos ser sujeitos de nossas próprias narrativas, nossas próprias histórias. E o currículo paulista, ele problematiza um pouco esse ensino de história.
O que é muito importante também para a gente pensar, tomando por base que o currículo paulista é a base do nosso trabalho, né? E ele até coloca ali para a gente, o saber histórico na sala de aula tem se caracterizado por um duplo movimento. De um lado, tenta-se compreender aspectos do presente por meio do passado, do outro, busca-se reelaborar a história a partir de novos questionamentos. Com tal processo, pretende-se contribuir para a construção das identidades dos diferentes grupos que constituem a sociedade. Eu acho que esse trecho aí ele fecha bem tudo isso que nós conversamos agora há pouco, né? Então, eu vou compreender o presente por meio do passado, e aí, a partir dessa compreensão do presente, eu consigo elaborar novos questionamentos, eu consigo elaborar novas perguntas, novas problematizações que me possibilitam encontrar novos atores dentro do processo histórico de desenvolvimento da nossa sociedade. E aí ele continua, né, falando que é preciso lembrar que, apesar de, na tradição historiográfica e acadêmica, a história factual já estar superada há quase um século, há ainda remanescentes desse factualismo no ensino de história. É preciso considerar que o professor não é um transmissor de conhecimento e os estudantes seres passivos que apenas absorvem o saber. Outra coisa que é muito importante que o currículo paulista coloca para a gente, como eu disse, né, que a aula de história não é contar a história, não é narrar uma história. Narrar história a pessoa pode ir em qualquer lugar, não precisa da sala de aula para isso. A aula de história também não pode se ater a heróis e vilões, ou a... como é que eu posso me expressar aqui? A só decorar datas, né? Acho que todo historiador já passou por isso quando você fala que você é formado em história, e a pessoa pergunta, então fala para mim que dia que nasceu Napoleão. Fala, não sei, eu não sou um calendário, eu sou um historiador. Diferente. As datas são importantes na história por serem marcos de memória, né? Elas servem ali como uma bússola, né, para eu poder me localizar. E nomes importantes na história também são bússolas, né, para a gente poder compreender os processos. Mas há muito, né, o ensino de história já se distanciou disso, né, de, olha, a Primeira Guerra aconteceu de tal dia até tal dia, como se um dia antes não tivesse acontecendo nada, e estava acontecendo. As coisas na história são um processo, elas não acontecem do dia para a noite. E aí, né, o currículo paulista nos lembra que nós não podemos considerar o estudante um ser passivo dentro desse movimento. Por quê? Se eu estou falando que o ensino de história ele quer compreender o presente por meio do passado, de modo que eu possa trazer novos questionamentos à história, para que eu consiga localizar novos sujeitos dentro da história, dar vozes novas a quem sempre foi silenciado, e com isso eu consiga fazer que o meu estudante seja sujeito da sua própria história, ele não pode ser passivo. Né? Eu não posso trabalhar aí o que o Paulo Freire sempre denunciou para a gente, que é a educação bancária. Né? Eu não posso considerar o meu aluno um ser que eu abro lá a cabeça dele, eu deposito um conhecimento ali e vamos embora que está tudo bem, porque não tem nada bem com isso. O estudante não pode ser visto como um simples depósito de conceitos. Tá? Ele precisa assumir a postura protagonista dentro do processo de ensino-aprendizagem, senão tudo isso que nós estamos conversando aqui perde o sentido, né? Não tem como eu falar para o aluno, vamos lá, vamos aprender sobre o passado, conhecer o presente, para a gente questionar aí o passado e nos encontrarmos dentro desse movimento histórico e social aí, e o aluno não poder falar nada, né? Não faz, são coisas que se contradizem dentro do movimento metodológico, né? E tudo isso só é possível se eu, enquanto professor, proporcionar ao meu aluno a possibilidade do desenvolvimento de uma atitude historiadora. A atitude historiadora, dentro do ensino de história, é um dos movimentos mais bacanas que nós temos, ao mesmo tempo que ele é um dos movimentos mais importantes, né? E aí o currículo fala sobre isso também, né? Ele coloca para a gente que um dos desafios que se coloca no ensino fundamental, e eu abro um parênteses aqui, porque isso também se expande ao ensino médio, é a necessidade de estudantes e professores
assumirem uma atitude historiadora. O termo atitude historiadora no currículo paulista refere-se ao movimento que professores e estudantes devem realizar para se posicionarem como sujeitos frente ao processo de ensino e aprendizagem, fazendo uso da comparação, contextualização e interpretação das fontes, refletindo historicamente sobre a capacidade na qual vivem, analisando e propondo soluções. A atitude historiadora, ela por vezes pode parecer uma coisa exclusiva do historiador, assim como, por exemplo, o olhar sociológico só pode pertencer ao sociólogo, né? Ou lá as metodologias da filosofia e da geografia só podem pertencer aos profissionais das respectivas áreas. Mas a atitude historiadora nada mais é do que um movimento de questionamento. É um movimento de olhar para a história e questionar. Então, pegar aquele quadro bonito lá, né, da independência, que tem gente em cima do cavalo branco, e tá aquele monte de gente feliz, aquele monte de coisa acontecendo, e falar, agora vamos comparar esse quadro com um livro de história, um trecho de um livro de história. Será que não tem uma diferença entre o que está pintado e o que está relatado, escrito? Por que será que é diferente? O que tem de diferente entre eles? Por que será que essa diferença é proposital? E se foi proposital, com qual intenção? Então é bacana essa atitude historiadora ser vista como um movimento contínuo dentro da aula de história, porque a história é viva. Né? Mas o passado já aconteceu, Danilo. Não tem como mudar o passado. Não tem como mudar, mas tem como compreendê-lo de novas maneiras. E a atitude historiadora é quem possibilita uma nova compreensão do passado. A gente pensar em várias, né, ideias que já mudaram, por exemplo, a gente pega ali o Crânio de Luzia, se não me engano é esse o nome lá que foi achado, mudou completamente o conhecimento que se tinha sobre o povoamento da América. E isso aí foi possível através de questionamentos, pesquisas, indagações, novas ideias, novas reflexões, e isso tem que partir do professor para com o aluno. O aluno sozinho, ele não tem condições de fazer isso porque ele não tem maturidade suficiente dentro desse movimento. Então, o papel mediador do professor, ele é muito importante aí para que todos tenhamos a possibilidade, né, de desenvolver uma atitude historiadora e que essa atitude vai acabar se expandindo para fora da escola, né? Que isso também vai ser possível fora da sala de aula, para o aluno poder intervir ali na sua comunidade local, assim como, né, o currículo fala ali, né, ó, propondo soluções. Tudo isso parte de uma atitude historiadora. E aí, para a gente chegar já ao final aqui da nossa PPCA, eu trouxe mais um trechinho do currículo paulista, que eles falam para a gente. Nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, a abordagem cronológica mais comum foi preservada como na BNCC. Além das temáticas tradicionais, com ênfase nas experiências brasileiras e latino-americanas, procurou-se destacar o papel das mulheres, além do engajamento e das conquistas dos grupos marginalizados na história. Lembramos que todos os grupos têm sua contribuição sociocultural e econômica e devem ser igualmente reconhecidos e respeitados. O tratamento dessas questões tem por objetivo que os estudantes possam reconhecer as diferenças, valorizar a convivência respeitosa entre todos e superar desigualdades historicamente construídas. É muito importante a gente parar uns minutinhos aqui nesse slide e pensar uma coisa. Lá em sociologia, isso aí no ensino médio, né? O estudante ele tem aula de sociologia para ele desnaturalizar e estranhar a realidade a qual ele pertence, e entender que na sociedade nada é natural, tudo é social. Né? Natural é o que é da natureza, nascer e o pôr do sol, por exemplo. Agora, a pobreza e a riqueza não são coisas naturais. Desigualdades não são coisas naturais. E aí, quando a gente pensa, né, que as desigualdades, por exemplo, elas são sociais, elas são construídas, eu preciso entender que dentro dessa desigualdade, né, que até está falando o currículo, né, de superar desigualdades historicamente construídas,
eu preciso pensar uma coisa, não que há um herói e um vilão, mas que ao longo da história houveram grupos que falaram e houveram grupos que foram silenciados. E o currículo paulista, quando ele abre a possibilidade de se falar sobre experiências latino-americanas, dar voz ao papel das mulheres, dar voz a escritores negros, dar voz a todos os grupos que sempre foram silenciados pela história, ele está dando um primeiro passo para a superação das desigualdades. Claro, não é a aula de história que vai acabar com a desigualdade do mundo, mas a aula de história é parte desse movimento. Então é bacana que o currículo ele mantém ali a abordagem cronológica da história, né, assim como está na BNCC, que a gente acabou de ver agora, mas ao mesmo tempo que ele mantém a abordagem cronológica, dentro dessas narrativas, ele abre espaço para novas vozes, para novas abordagens. E nós que trabalhamos com o currículo paulista, professores que somos, historiadores que somos, profissionais das ciências humanas, temos um compromisso muito grande com isso. Imagina que todos que fizeram uma licenciatura, um bacharelado, uma graduação, enfim, na área das ciências humanas, têm esse primeiro compromisso, que é um compromisso social, de superação das desigualdades. Eu me tornei cientista social e depois eu me tornei historiador, pensando na superação das desigualdades, tendo em vista que foi a possibilidade de ter contato com o currículo decolonial, foi a possibilidade dos professores que eu tive de abrirem os olhos e mostrar para mim, olha Danilo, as desigualdades que você vive, elas não acontecem em todo lugar. Elas são sociais. As coisas aconteceram assim por um determinado motivo. Então, quando eu enxergo isso, que eu opto para ir para a área das ciências humanas, eu estou assumindo um compromisso com a sociedade mesmo de trabalhar a superação dessas desigualdades. E para isso, nós precisamos dar voz aos silenciados pela história e dar voz ao estudante. Porque muitas vezes o nosso estudante que está dentro da sala de aula também é um silenciado pela história. E se ele é silenciado pela história e ele também for silenciado dentro da sala de aula, ele nunca vai poder falar. Então, cabe a nós, enquanto professores, profissionais da educação, dar a possibilidade de que cada um dos nossos estudantes se perceba enquanto sujeito de sua própria história e não tenha mais a sua história contada por outro, que ele saiba quem ele é de fato. E aí, para a gente poder concluir, eu trouxe uma frase aqui do Mark Bloch, que é um historiador fundamental, para a gente. Trouxe aí um conhecimento muito bacana sobre fontes históricas, ampliou a nossa visão lá na Escola dos Análises, falou um pouquinho sobre história da mentalidade, que também já é muito problematizada hoje, mas não tira o fato de que ela tem suas válidas e muitas contribuições. E aí o Mark Bloch fala para a gente, que eu acho que é uma das frases mais bacanas da história, Da história, que eu digo, da história ciência, História com H maiúsculo, que ele coloca ali. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, mas talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente. Então é isso, não adianta eu ficar numa sala de aula por 50 anos falando com os meus alunos sobre ditadura militar, por exemplo, se eu não tentar relacionar isso com a realidade agora, e tentar mostrar para o meu aluno como que isso se relaciona com o que está acontecendo agora, porque o passado já passou, A gente precisa se preocupar com o presente, mas é o que o Mark Bloch traz aí para a gente, A gente precisa conhecer o passado para poder entender o presente, e tudo isso precisa acontecer dentro da sala de aula, que é o espaço mais rico e mais favorável à construção desse saber histórico. Então, eu queria agradecer muito a escola por ter aberto a oportunidade de realizar essa TPCA com vocês. Eu gostaria que essa TPCA fosse presencial, realizada aí com vocês, mas infelizmente devido às demandas de escola, núcleo pedagógico, enfim, as mudanças que vêm acontecendo, dessa vez não foi possível, mas ainda assim
Espero que todos tenham aproveitado a TPC, agradecer novamente à escola, né, por ter aberto a oportunidade, a Silvia Neri, que me convidou aí também para fazer esse trabalho com vocês. E ressalto que nós sempre falamos que o núcleo pedagógico está à disposição aí para subsidiar o trabalho de todos vocês, porque independente de ser diretor, coordenador, trabalhar na diretoria de ensino, independente de onde você esteja, todos nós somos professores e temos como objetivo final a aprendizagem dos nossos estudantes. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e até uma próxima oportunidade.